Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e hoje eu vou trazer para vocês um assunto que às vezes mexe um pouco com a cabeça das pessoas e que tem a ver com a minha tese que o dólar vai subir. Eu postei isso lá no Twitter, postei no Instagram também, mas as pessoas elas queriam entender mais ou menos a minha tese completa, porque que eu acredito que o dólar deve subir aí até 2022. Então eu estou fazendo esse vídeo de hoje para explicar tintim por tintim. Claro que alguns vão concordar, outros vão discordar e enfim. Né, curtam o vídeo de hoje, sigam a gente em todas as redes sociais. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, para começar essa minha tese, assim, tá, mais macroeconômica e que tem deixado ali alguns ativos da minha carteira mais conservadores também, outros buscando empresas de exportação e essas sim têm tido uma boa valorização. O que a gente vê é o seguinte: é baseado em outros momentos que aconteceram altas muito fortes depois de queda do PIB. Tá, a gente começa a nossa tese dessa forma. Então, a última vez foi aqui em 2009. A gente teve uma queda do PIB de 0,5%. E aí, 2010, como a base aqui estava muito pressionada, que é algo parecido com o que está acontecendo hoje, o PIB cresceu 7,5%. E aqui a gente vê algo parecido. Em 2020, a gente vê uma queda de 4,1%. E agora o Boletim Foco já mostra, né, previsões do PIB aqui da ordem de 5,18% na última, muito maior do que era, por exemplo, há 3 meses atrás, que dizia 3,17%. Então, assim, esse é um ponto que se o mercado está esperando um crescimento do PIB muito maior, deveria ser maravilhoso, deveria ser a bolsa para cima, muito dinheiro do mercado estrangeiro vindo para o Brasil e dólar lá embaixo, né? Deveria ser isso. E aí eu gosto de mostrar o gráfico do que aconteceu com a bolsa depois daquele período lá do PIB, porque nem sempre as coisas em economia elas são óbvias. Tá? Aqui a gente tem essa alta de 7,5 e depois você vê que o Brasil mostrou que foi um voo de galinha. Você vê aqui nos anos seguintes que o Brasil não passa, tem até dificuldade de passar de 3%. Nos últimos 7, 8 anos, o Brasil não conseguiu passar, por exemplo, de 3%. Esse ano vai conseguir, mas a minha visão é que seja outro voo de galinha, como a gente vai mostrar aqui. E aí, o que aconteceu com o mercado? Porque isso que é o mais importante. Todo mundo que está me assistindo aqui é investidor, então vocês querem saber o que aconteceu com o mercado. 2009, que foi o ano da queda, a gente teve uma valorização aqui bem expressiva. Eu vou pegar até o início de 2009. A gente vê aqui uma valorização de 82% em 260 dias. Vamos botar 252 dias para ser exato aqui. Eu não vou conseguir, mas enfim. 82%, 237 dias. Tá? E aí depois, poxa, subiu 7,6%. Por que não disparou aqui para cima? Devia ter batido 100 mil pontos em 2010. Mas não, você vê que a bolsa subiu aqui. Para quem esperou ficar bom, a bolsa subiu só 5%. E depois, quando o mercado descobriu que era voo de galinha, caiu 49%. Tá? Então, assim, não tem como prever se isso aqui vai ser voo de galinha, né? Se o Brasil vai ter um PIB grandão aqui e depois vários pequenininhos aqui, tá? Mas o Boletim Foco já me dá um bom indicativo disso, né? Então, quer dizer, a gente vê muito mercado falando assim: a inflação desse ano está muito alta, 6,07, deve até bater 8% aí, no 9% durante os próximos meses, mas depois volta para 6, vai ficar acima do teto da meta, mas não tem problema porque ano que vem já está controlada, 3,77. Né? E a gente não vê o mercado falando a mesma coisa do ano que vem do PIB. Né? Um PIB que era esperado lá atrás de 2022 em 2,48% lá atrás em abril, e agora já caiu para 2,10 e era 2,31, por exemplo, há 4 semanas atrás. Então, essa tendência do PIB aqui do ano que vem em queda
me chama muito mais atenção do que essa tendência do PIB em alta. Porque a tendência do PIB em alta aqui, sabendo que o mercado antecipa, isso aqui o mercado já está antecipando. Entendeu? O fato do resultado primário do Brasil aqui estar caindo, por exemplo, e aí a arrecadação sobe e a relação dívida-PIB melhora, isso tudo o mercado já está precificando, essa dívida líquida aqui do setor público caindo. Agora, a grande questão é isso daqui, olha só. A dívida líquida do setor público, ela já está com previsão, ó, começou a subir. Tá, para 2022. Para 2023 também começou a subir, ó, foi a primeira semana. E o mercado, ele não está dando bola para isso. Tá? E aí o que a gente vai ver mais para frente? A gente vai ver que o Brasil talvez, né, não consiga arrecadar tanto. E aí não arrecadando tanto, começa a pressionar de novo dívida líquida sobre PIB. Pressionando dívida líquida sobre PIB, o que acontece? Você tem um risco maior de percepção do Brasil. E risco maior de percepção ao Brasil significa que o país tem que pagar juros. Tá? E aí eu tenho medo com relação a isso. Para vocês terem uma ideia, na minha mentoria de análise fundamentalista, a gente tem na aula 12 a parte de macroeconomia e a gente fala aqui sobre inflação versus juros. Você vai ver aqui que o Brasil, por muitos anos, e em todos esses anos tiveram problemas também, o Brasil sempre manteve uma diferença aqui entre os juros da Selic e a inflação. Tá, ele sempre manteve. Teve uma vez que a Dilma aqui tentou não fazer isso e o que aconteceu? O juro teve que subir para caramba porque a inflação teve que subir para caramba. E agora o Brasil ele flertou de novo com a mesma situação que foi aqui, tá, no início de 2020. Ah, mas tinha pandemia, é diferente. A gente sempre acha que é diferente quando está mais próximo. E depois, quando passa um tempo, a gente vê que não era tão diferente assim, porque vai ter um novo problema que a gente vai achar que é diferente. Tá? Então, todos esses problemas aqui de trás, eles também pareciam diferentes na época. Tá? E aí, o que a gente viu aqui? A gente vê uma inflação subindo e um Banco Central demorando para agir. Ele está agindo já, ele já começou a subir aqui. Provavelmente isso aqui vai passar, mas fica nítido aqui, desde o início da condução dele ali em 2019, que ele não quer manter uma taxa de juro real alta. E aí, assim, vai ter gente que vai discordar disso, vai ter gente que vai ter uma visão diferente, eu estou analisando dados. Eu estou partindo do princípio que esse Banco Central desse governo não vai dar juros reais tão positivos assim, porque ele quer fazer com que a economia real circule e não que as pessoas guardem dinheiro na renda fixa, tá? Pelo menos é o que passa desde 2019 a condução da política monetária. Então, se o Brasil tiver numa situação de juro real zero ou até juro real negativo, que é o que tem acontecido desde 2020, desde a pandemia, a gente não deve ter um fluxo de capital vindo para o Brasil. E não tendo um fluxo de capital vindo para o Brasil, a gente não tem valorização do dólar, pelo menos não valorização expressiva do dólar no mercado de capitais. Precisaria até então que uma super exportação para que consiga trazer esses recursos para cá, que foi o que aconteceu agora. E como é que você vai conseguir uma super exportação? Só se o dólar estiver lá em cima. E isso vai ser importante para equacionar todas as contas aí públicas quando o PIB cair. Então, quer dizer, é muito provável, na minha visão, que a gente tenha uma alta dos juros do dólar para o ano que vem. E os juros, né, eu chamo a atenção aqui no Boletim Focus sempre pelo seguinte, tá? E que eu acho muito estranho, porque não tem a ver com a condução da política monetária. A gente vê uma meta da taxa Selic aqui de 6,75 com uma inflação projetada de 3,77. Né? A gente tem aí uma diferença de 3% de taxa de juro real. Eu duvido que o Copom atual ou o ministro da Fazenda, eles aceitem 3% de taxa real no atual momento em 2022 ou em qualquer ponto que seja, a não ser que a percepção de risco em relação ao Brasil esteja péssima.
E se a percepção de risco do Brasil estiver péssima, a inflação não estará em 3,77, ela vai estar muito acima. Além disso, a gente tem algumas variáveis que não dependem do governo em si, não dependem da condução da política monetária, que são uma interna, que são as eleições, e que sempre traz uma volatilidade maior, uma percepção de risco maior. É normal em anos de eleitorais as empresas não fazerem tantos investimentos, porque elas querem esperar para ver quem vai ser o próximo presidente, para saber se, enfim, se as regras vão continuar as mesmas. Isso é normal, isso é uma defesa do próprio ser humano, então isso já desaquece um pouco a economia. E além disso, a gente tem a questão dos Estados Unidos. Eu estou gravando o vídeo na quarta-feira de manhã antes de sair a ata do FONC, tá? Que vai sair agora à tarde. Então é possível que a gente já comece a ver sinalizações de alta de juros nos Estados Unidos. Então uma possível alta de ouro, uma possível alta de alguns ativos assim mais de segurança, né? Ou se não até uma não recompra de títulos lá dos Estados Unidos na base que eles estão fazendo de 120 bilhões todos os meses, né, de títulos. Alguma coisa eu já acho que vai ter uma sinalização de que essa farra do dinheiro vai estar acabando. Então quer dizer, se tiver alta de juros nos Estados Unidos e o Brasil tiver com esse juro real negativo ou juro zero, é saída de recurso. Isso é dólar para cima, tá? É possível bolsa para baixo também, tá? E aí a gente precisa, né, se proteger. E eu tenho falado bastante sobre isso nos meus relatórios do Dicações. A gente não precisa abrir mão de rentabilidade para isso. A gente tem conseguido performar melhor do que a bolsa. Claro que tem outras carteiras que buscam apenas rentabilidade que estão performando melhor, mas então quer dizer, a gente não precisa abrir mão de rentabilidade para ficar esperando um cenário que pode não acontecer. Tá? Só toma cuidado com isso, não é para você vender toda a bolsa, a gente está comprado em bolsa, mas a gente tem alguns tipos de proteção, seja em empresa exportadora, seja em VVB11, seja em opções, seja em qualquer coisa que você queira, seja operar vendido índice pelo beta da tua carteira, enfim, pode ser o que você quiser, mas é importante ter alguma coisa. 2022 não vai ser um ano fácil, o Brasil historicamente nunca cresceu, tá? 6 anos seguidos acima da inflação. E a gente está vindo aí de cenários de alta, 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 alta. E não é tão simples assim. Esse ano, os lucros das empresas vão vir lá em cima. E o mercado vai querer te mostrar matérias e notícias falando por A mais B que o momento é maravilhoso do Brasil. Presta muita atenção nisso, porque é muito similar ao que aconteceu em 2010 e depois a bolsa não subiu. Na verdade, é o contrário, ela caiu muito e o dólar subiu também. Eu acabei falando, esqueci de mostrar o gráfico do dólar. O que aconteceu lá em 2010, já com um pouquinho de atraso, né? Em 2011? A gente vê aqui que o dólar caiu de 1,83 para 1,50. Ah, Brasil, fluxo maravilhoso, não sei o quê. Chegou um determinado momento, um dado momento que ele começa a subir. E aí não tem jeito, tá? E por que isso? A taxa de juro básica lá do Brasil, subindo, 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 subindo a taxa de juro básica. Aí o dólar desvalorizando, né? Que é o normal, quer dizer, tem o carry trade vindo para cá. E é o que está acontecendo agora. Está tendo uma alta das taxas de juros do Brasil, então o dinheiro está vindo para cá. Em um dado momento, começa a cair aqui as taxas de juros, e aí a economia não estava boa, como eu mostrei, e aí o dólar sobe. E isso provavelmente deve acontecer em 2022, tá? Então eu já fico aí e já mostro aí para vocês por A mais B qual é a minha estratégia. Isso não significa que eu não vou estar investido em bolsa, mas assim, a gente faz algumas operações ali para a gente se proteger e a gente já pensa a carteira hoje com foco em ações que, se a bolsa cair muitos %, ela vai acabar se segurando, ou mesmo empresas que se beneficiem com essa alta do dólar. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.